A graça e a paz de Jesus, igreja. Muito bom nós estarmos aqui no domingo, o dia do Senhor, para podermos cultuar o Senhor juntos, participarmos da mesa do Senhor, hoje que é um dia tão especial para nós. É uma vez por mês que nós comemoramos a ceia, nós nos recordamos do sacrifício de Jesus, mas é sempre muito especial. Mas antes de participarmos da mesa, convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Nós damos continuidade hoje à nossa série de mensagens no livro de Atos. Eu já nem sei mais quantas foram, mas está acabando. Está acabando. Estamos chegando ao final do livro de Atos. Com a graça de Deus, o Senhor nos permitiu cobrir todo o livro de Atos. Eu creio que os irmãos acharam. Atos capítulo 24, nós lemos a partir do versículo 1. E uma das dificuldades de pregar o livro de Atos é porque o livro de Atos, para você poder pegar toda uma passagem, toda uma perícope, como nós chamamos, uma passagem, ela, muitas vezes, como vocês viram, ela engloba todo o capítulo. Se você quer pegar toda a narrativa, você tem que falar sobre todo o capítulo. E não é diferente aqui no capítulo 24 do livro de Atos. Mas é assim em muitos, talvez a maioria dos capítulos de Atos são assim. Quase o capítulo todo tem uma narrativa ali completa que você tem que pegar, se você quiser pregar toda a narrativa, né? Falar sobre tudo ali. Então aqui também não é diferente. Então 24 de Atos, nós lemos a partir do versículo 1 e diz assim a palavra de Deus. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu reinado, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram as acusações, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que, há menos de 12 dias, subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injustos. Por isso,
procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos. Estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, porque desejava manter assim a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos a Ti agora mais uma vez, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Sua palavra. Que a Sua palavra venha trazer ensino, que a Sua palavra venha trazer consolo, que a Sua palavra venha trazer conforto, que a Sua palavra venha trazer transformação para as nossas vidas. Fala conosco agora através da Sua palavra, que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Imagina você, como cidadão conhecedor das coisas maravilhosas que acontecem no nosso país, você chegasse diante do Supremo Tribunal Federal e declarasse alguma coisa mais ou menos assim: excelentíssimos senhores ministros, por sua causa, nós, os brasileiros, temos desfrutado de um longo período de paz. O seu governo tem trazido reformas maravilhosas nessa nação, e nós reconhecemos isso diante dos senhores, com muita alegria. Se alguém chegasse diante dos ministros, dos políticos da nossa nação, e falasse, e fizesse uma declaração dessa, o que você pensaria? É um mentiroso. É, no mínimo, um mentiroso. É da mesma corja. Isso não vale nada. É basicamente isso aqui que nós estamos vendo nesses primeiros versículos do capítulo 24. Os judeus, eles contratam um advogado, alguém que entende da lei romana, alguém que vai os ajudar a processar Paulo de maneira eficiente. Então, eles contratam esse tal de Tértulo, que existe muita discussão, se ele é judeu, se ele não é judeu, o que não importa muito. Ele é um advogado. E pelas suas frases iniciais aqui, fica muito claro que tudo o que ele está falando é mentira. Por que é mentira? Porque Félix, o governador da Judéia, era um dos piores governadores que já governaram a Judéia. Os judeus odiavam Félix. O homem foi capaz de planejar a morte de um sumo sacerdote. Ele era um homem corrupto, um homem que fazia melhorias
na sua área de governo, apenas para quê? Porque ele queria conseguir dinheiro com essas reformas. A única coisa que ele queria não era a reforma, não era ajudar as pessoas, não era ser um bom governante. Ele usava do seu governo, ele usava da sua posição para conseguir dinheiro. Como acontece muito, ou quase não acontece, com as licitações fraudulentas que nós temos. Você dá um preço, outro dá o preço, e aí esse restantezinho aqui é meu. Era mais ou menos assim que Félix fazia. Nada de novo debaixo do sol. Continua a mesma coisa. Então, quando os judeus trazem Tértulo aqui e começam a falar com ele, a endereçar o seu discurso, a abrir a sua fala com Félix aqui, tudo isso aqui não passa de bajulação e mentira. Porque eles vão aqui o chamar ou falar que ele é um promotor da paz. Contudo, na sua época, no seu tempo, a última coisa que esses judeus tinham era paz. A Judéia vivia em guerra, a Judéia vivia em conflitos internos. Esse homem não promoveu paz nenhuma, mas Tértulo sabia uma coisa aqui muito importante, ele precisava chamar ou trazer à memória aquilo que os romanos guardavam a um alto preço, que era a pax romana, a paz romana, porque toda a estabilidade do império dependia da paz. Você sabe muito bem, quando o mundo não está em paz, quando os governos não estão em paz, isso gera muitos problemas, inclusive financeiros. Então eles mantinham a paz a preço de sangue. Então, eles vão acusar aqui, eles sabiam que eles não podiam acusar Paulo por motivos religiosos, já não havia funcionado na Judéia. Eles tentaram acusar Paulo por motivos religiosos, e o comandante não quis nem ouvir a acusação deles. Vocês estão brigando por causa da religião de vocês, das doutrinas de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Tértulo, o advogado, ele sabe muito bem que eles não podiam acusar Paulo por motivos religiosos, que isso não iria para frente. Então ele vai ter que acusar Paulo por duas coisas, ele vai ter que arrumar uma acusação civil contra Paulo, para que ele possa, então, ter um julgamento diante de um tribunal romano, que é o que está acontecendo aqui. Então eles vão acusar Paulo, basicamente aí, de duas coisas, e de duas coisas muito sérias para o romano, que é de ser um perturbador da paz. Você vai achar isso no versículo 5, no versículo 6. Ele é um perturbador da paz. Se você investigar ele, você vai ver que ele é um perturbador da paz. E a segunda coisa que ele faz, ele é o quê? Um profanador de templos. Então, tudo isso aqui que ele vai falar com o intuito de acusar Paulo e arrumar um jeito de que Paulo fosse acusado e executado pelos romanos. Porque se ele chega lá e fala, não, ele está desobedecendo a nossa lei. Qual lei? Não, a nossa lei lá do templo, etc. Não, então vai embora. Eu não vou julgar essas leis. Já não tinha dado certo. Então agora, eles vão mostrar para ele, olha, ele profana templos. E por que era tão importante ele mostrar que Paulo estava profanando os templos? Porque a pena por profanar templos na lei romana era a morte. Porque imagina que você tem templos suntuosos, majestosos, construídos com ouro, com prata, com pedras de valor. Aí as pessoas olham tudo aquilo e falam assim, não, vou pegar isso aqui para mim, vou arrancar um pedaço da parede. É ouro. Então, o que impedia as pessoas de pegarem pedras preciosas do templo? O que impedia as pessoas de roubar um pedaço da parede do templo, dos templos pagãos? A pena de morte. Se a pessoa fizesse uma coisa dessa, ela estava profanando um templo. Então, o preço disso era a morte. Era assim que Roma controlava os ladrões, para que eles não viessem a profanar os templos, a destruir os templos por causa das riquezas dos templos. Se você entrasse num templo para roubar um templo, você pagava com a morte. Então, quando eles acusam o apóstolo Paulo aqui de ser um profanador de templos, eles têm uma acusação muito específica
que eles querem contra ele? Para que eles cheguem na pena de morte. Porque se é provado que ele está profanando templos, ele é réu de morte. A segunda coisa, tão séria quanto a profanação de templos, era a ameaça da paz romana. Se é de fato verdade que ele está perturbando a paz, se ele é um perturbador da paz romana, ele tem que morrer. Por quê? Porque isso pode gerar um problema, um conflito, e na Judéia aquilo era um barril de pólvora. Qualquer coisa virava uma guerra na Judéia. O que acontece no ano 70, é por isso que Jerusalém é destruída no ano 70. Uma revolta e vira o que vira. Então, Roma quer manter a paz a qualquer preço. E eles fazem então 2 acusações contra Paulo. E as 2 acusações, eles têm um objetivo: a morte de Paulo. A morte de Paulo. Aí, a partir do versículo 10 até o versículo 21, o apóstolo Paulo vai fazer a defesa dele. E é interessante que a defesa dele, ele vai deixar muito claro que ele não fez nada disso. A primeira coisa que nós aprendemos, que nós vemos nesse texto aqui, é a capacidade de Paulo como um advogado. Diferente dos judeus, ele não precisa de um representante. Ele não precisa de um advogado que o represente. Ele mesmo é o seu representante. Ele mesmo é o seu advogado. Era um homem que conhecia a lei romana. Ele não era um homem que conhecia apenas de teologia, da lei de Israel e dos profetas. Ele conhecia da lei romana. Ele conhecia da filosofia grega. Era um homem erudito, era um homem que não precisava que ninguém o defendesse. Então, é por isso que o governador aqui dá liberdade para que ele possa falar. E ele então começa a sua defesa. E aí, ele vai apresentar algumas coisas aqui. Versículo 10, a discussão tornou-se tão violenta, versículo 10, versículo 24, não 23. 24, versículo 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faça a minha defesa. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Paulo não é um bajulador. Paulo, ele não inventa coisas para bajular o governador. Diferente de Tértulo, o que ele faz? Ele fala um fato. Eu sei que há muito tempo, que há muitos anos, você é juiz dessa nação. Então, de bom grado, eu faço a minha defesa. Ele só simplesmente reconhece, faz muitos anos que você é o juiz nessa nação. E só isso. Então, eu vou fazer minha defesa. O que ele espera com isso? Ele espera, ok, já que você é um juiz que está aqui há tantos anos, eu espero que eu tenha um julgamento justo. É isso que ele está assumindo com a sua fala aqui. Versículo 11. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Aqui ele já começa a derrubar o argumento deles. Porque ele vai falar, gente, eu subi a Jerusalém há menos de 12 dias. Como que eu vou fazer o tumulto que eles estão falando que eu vou fazer em 12 dias? Eu não levantei um exército, eu não estava me juntando com ninguém. Eles não me viram no meio de uma multidão. Como que em 12 dias, sem fazer nada dessas coisas, eu posso ser acusado de ser perturbador da paz? Não faz sentido. E aí ele continua e fala, e eu vim para adorar a Deus. Eu não vim para profanar o templo. Então aqui nesse versículo, ele já mostra no versículo 11, que ele derruba o argumento deles, mas ele continua. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando aqui?
Agora, se eles querem me acusar de uma coisa, eles estão certos. Eu confesso isso, que eu adoro a Deus. E eu adoro a Deus como os meus antepassados. E como que funciona isso? Eu entendo que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, são palavras de Deus. E eu estou aqui hoje obedecendo a palavra de Deus. Mas ele vai falar que ele obedece tudo isso como seguidor do caminho, que era o nome que eles davam para o cristianismo no primeiro século. Era assim que ele era conhecido. Então, o que o apóstolo Paulo está falando nessa sentença aqui, basicamente é isso aqui. Eu reconheço que eu adoro Deus dos nossos antepassados, mas se esses judeus, essas pessoas, esses homens que estão me acusando, eles fossem judeus de verdade, eles também adorariam Deus como eu adoro. Porque ele vai entender e vai aqui basicamente afirmar que o verdadeiro judeu é aquele judeu que é cristão. É aquele judeu que entendeu Cristo, aquele judeu que aceitou Cristo, aquele judeu que recebeu Cristo. Então, você é o verdadeiro judeu se você pertence ao caminho, se você adora a Deus como um cristão. Basicamente é isso que ele vai falar aqui. Aí versículo 15 ele diz: eu tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos judeus como dos injustos, todos dos justos como os dos injustos. Aqui ele vai fazer a primeira menção dele com relação à ressurreição. Isso aqui para Paulo é muito importante, porque ele vai repetir isso aqui depois no versículo 21. A não ser que tenha sido este: quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, o apóstolo Paulo, o centro da mensagem dele aqui é a ressurreição de Jesus. E nós vamos ver por que ele vai falar isso aqui. Então, ele basicamente vai falar que ele nunca perturbou a paz, era impossível fazer isso em 12 dias, e que a única coisa que ele está fazendo ali é adorando Deus. Ele só veio para Jerusalém para adorar a Deus. E, aliás, ele veio para ajudar as pessoas, porque ele veio para trazer esmola. Ele não veio para trazer tumulto para ninguém. Ele veio para abençoar o povo dele, para ajudar o povo dele. Agora, a partir do versículo 22, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia. Agora, o texto ele fala que Félix, o governador, ele tinha um bom conhecimento do caminho. Ele era casado com uma judia, e ele tinha um bom conhecimento do caminho. Então, se ele tinha um bom conhecimento do caminho, ele sabia que o caminho, o cristianismo, era uma religião pacífica, não era uma religião de tumulto, o que dispensaria ele de uma das suas acusações. Agora, se ele está ali fazendo isso, adorando a Deus, obedecendo a Deus, como ele está falando, por causa do cristianismo, ele não é um perturbador da paz. E o apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo 18: enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Então, no versículo 18, de novo ele fala: eu não profanei o templo, eu estava cerimonialmente puro dentro do templo, eles não me encontraram impuro. Essa derruba um argumento deles. O segundo aqui, eles não me viram num ajuntamento, e nem causando nenhum tumulto. Derruba o segundo argumento deles aqui. Mas, apesar de tudo isso, apesar de entender isso, Félix entende isso. Félix entende que Paulo aqui, eles não têm base para acusar Paulo. Mas mesmo assim, ele não solta Paulo, ele manda prender Paulo. E aí ele fala: olha, quando o comandante chegar aqui, eu vou decidir o seu caso. Quando que esse comandante ia chegar lá? Nunca. Porque o comandante já tinha enviado Paulo para lá. O comandante não vai lá prestar nada, não fazer nada.
ele vai ficar lá preso. Ou seja, ele está detendo Paulo, e vai ficar muito claro por que ele está detendo Paulo, porque ele quer dinheiro de Paulo, porque ele pensa que Paulo tem dinheiro, coitado dele, e vai mandar ele preso. Mas pela lei, Paulo não tinha feito nada que o detivesse, nada. Ele não era culpado de nada, e ele sabia disso. Félix sabia disso, os judeus sabiam disso. Então ele está preso aqui, mais uma vez, injustamente. Agora o versículo 24 vai nos dizer que vários dias depois, Paulo fica preso um tempo, vários dias depois, Félix veio com Drusília, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente. Então, Félix chega com sua esposa. Lembra que Félix é um homem corrupto, avarento, violento. Ele era um escravo que se tornou livre. Ele era escravo da mãe do imperador Cláudio. Depois da sua liberdade, que ele consegue a sua liberdade, ele chega a ser um governador. Um ex-escravo que se torna um governador. Mas aí os historiadores vão falar que ele governava como um escravo, por causa das suas más administrações. Então esse homem é um homem corrupto, mau. Mas agora nós precisamos entender quem é Drusília, a sua esposa. Essa é a terceira esposa de Félix. E ela era filha de Herodes, irmã de Herodes Agripa, o rei. Agora Félix vai tomar ela do marido dela. Ele vai roubar, ele vai pegar essa mulher e trazer para ele. O que isso vai nos mostrar? O que isso vai falar sobre Félix? Vai falar sobre, além de ser um corrupto, além de ser um homem mau, ele é um homem imoral. E aí a gente começa a entender o porquê que ele não quer escutar a pregação de Paulo. O porquê que ele não quer escutar? Porque ele é esse homem mau, corrupto, imoral. Então, quando o apóstolo Paulo começa a pregar para ele sobre o juízo, a necessidade do arrependimento, a pregação de Paulo comum, como nós conhecemos Paulo. Ele tem medo e manda Paulo parar. Por quê? Porque ele fica com medo do juízo de Deus. Agora, uma lição que nós aprendemos aqui para nós hoje, sobre essa pregação de Paulo, sobre esse encontro de Paulo com esse homem, Félix. O que eu aprendo? Que nós, como Paulo, devemos pregar a palavra, custe o que custar. Porque se Paulo fosse parar e olhar as circunstâncias que ele estava, a vida de Paulo, abre aspas, dependia do governador, dependia de Félix. A vida de Paulo estava nas mãos desse homem. Então Paulo podia muito bem ser tentado a negociar a sua mensagem. Ele podia chegar, Paulo conhecia Félix, sabia muito bem da imoralidade, da corrupção, da maldade de Félix. Ele sabia que tudo aquilo que Tértulo, o advogado, disse sobre Félix era uma mentira. Ele conhecia quem era aquele homem. Mas a vida dele estava nas mãos daquele homem. Aquele homem tinha o poder de mandar matá-lo. Mesmo assim, Paulo ele não se vende. A pregação dele não muda. Ele vai pregar para esse governante que tem a vida dele nas mãos, como ele pregasse para qualquer outra pessoa, pregando a necessidade do arrependimento. Arrependa-se e creia no Evangelho. E ele vai falar do juízo vindouro. Não tem aquelas pessoas que não gostam, não, você não pode falar nada do Apocalipse,
nada do livro do Apocalipse, nada de destruição, de guerra, nada do que vai acontecer, nada do grande dia do juízo de Deus, porque as pessoas não podem falar isso dentro da igreja, porque as pessoas vão ficar com medo, as pessoas vão ficar com medo. Então é isso que acontece aqui. Paulo começa a discorrer sobre essas coisas, começa a pregar sobre essas coisas, e Félix queria ouvi-lo porque ele era um ótimo pregador. Paulo é um homem eloquente, um advogado que não precisa de defesa. Então ele consegue muito bem apresentar um argumento de maneira sistemática e lógica para um governador romano. Era gostoso de ouvir Paulo. Então ele chama Paulo, me explica aí, eu sei do caminho, mas eu quero ouvir você. E ele vai escutando Paulo, até quando Paulo começa a confrontar os pecados dele, e fala da necessidade de mudança na vida dele, necessidade de arrependimento do pecado dele, abandono do pecado, para que Deus não venha julgá-lo no dia do juízo. Então Paulo vai fazer tudo isso, mas como que ele tem coragem de fazer tudo isso? Porque se você se colocar no lugar de Paulo, como seria a sua reação? Se você se colocar no lugar de Paulo, o homem tem, imagina que você chega na presença do Supremo Tribunal Federal. Esses homens têm a sua vida nas mãos. Eles podem fazer com você o que você quiser, o que eles quiserem. Aí você tem a oportunidade de pregar o evangelho para eles. O evangelho. O evangelho. Você alteraria a mensagem do evangelho para tornar algo mais palatável para esses homens? Ou você pregaria o evangelho? Porque muito do que nós ouvimos é, venha para Jesus, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É muita de bênção e nada de arrependimento. Paulo ele não tem problema nenhum em pregar para um juiz, em pregar para um governante, em pregar para um rei, em pregar para César, que ele precisa se arrepender, senão ele vai enfrentar o juízo de Deus. Mas como que Paulo tem essa coragem para pregar o evangelho, independente da circunstância que ele estiver, independente do que aconteça com a sua vida? Como que ele pode pregar o evangelho sem medo de morrer? Como que ele pode fazer isso aqui? Por causa do versículo 21, por causa da ressurreição. Porque ele crê realmente no que ele está pregando. Ele entende que se a ressurreição é verdade, se a ressurreição aconteceu, ele não precisa ter medo da morte. Ele não precisa ter medo de governadores, juízes e reis humanos, porque eles podem fazer o quê? Matar o corpo, mas nada podem fazer com a sua alma. Como disse Jesus, não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma de vocês. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele entende a ressurreição. Ele entende que se a ressurreição é verdade e ela é, não importa o que você faça comigo. Porque eu amo essa frase, o mais baixo que a morte me levar, o mais alto ele vai me levantar. Porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, porque é muito melhor eu estar com Ele. Então não importa se quem você é, existe um juiz que está muito acima de você, sentado no trono do universo. Não é você quem está me julgando, tudo já foi julgado, e Ele tem o domínio, o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Hoje você me julga, mas um dia você vai entrar na presença desse Deus Santo e ser julgado por Ele. O seu julgamento para mim não faz diferença nenhuma. É por isso que Paulo podia pregar como ele pregava, sem medo. Mas isso também fala muito sobre a nossa superficialidade do nosso tempo, crentes superficiais. Porque Félix, ele está curioso com a pregação de Paulo,
como muitas pessoas ficam curiosas com a pregação dos crentes. Ele está curioso com Paulo, ele gosta de ouvir Paulo, mas no final o que ele quer mesmo, o que ele espera mesmo desse relacionamento com Paulo é ganhar um dinheirinho. Ele não está nem aí porque Paulo fala, ele não quer aprender, ele não quer se arrepender, ele não quer mudança de vida, ele não quer conhecer o Senhor. Ele quer ouvir Paulo, ele quer sentar na pregação de Paulo e ouvir Paulo, porque ele espera ganhar o quê? Dinheiro. Ele espera ganhar o quê? Algo ligado a esse tempo material. Ele não quer saber de arrependimento, de fé, mudança de vida, do julgamento eterno. Quando Paulo começa a falar essas coisas, ele vai embora. Ele manda Paulo embora. Assim é, ainda hoje, conosco, os Félix na nossa geração. Assim como o Félix, agora no nosso tempo, é a mesma coisa na igreja. Esses Félix, eles vão para a igreja, vão como se eles estivessem indo para um cinema, para um restaurante, para um teatro, para um show. Eu entro na igreja como se eu estivesse entrando num restaurante, num show, num cinema. Eu escolho aquilo que eu quero comer, eu escolho aquilo que eu quero ver, eu escolho aquilo que eu quero ouvir. E se o pregador não fala aquilo que eu quero, eu levanto e vou embora. Porque ele não falou o que eu quero ouvir. Ele falou sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Eu não quero mudar de vida, eu não quero me arrepender. A minha vida está muito boa assim. Eu não quero ser transformado. O nosso problema é que nós temos ido para a igreja com a mesma mentalidade de Félix, para buscar aquilo que nós queremos ouvir, para buscar algo desse relacionamento. Então essas pessoas entram na igreja como Félix, esperando ganhar algo material e terreno, ao invés de verdades espirituais e eternas. Paulo está pregando verdades espirituais eternas que podem salvar a vida eterna de Félix, que pode transformar a vida dele. Mas ele não quer saber disso. Ele chama Paulo porque ele quer coisas materiais e terrenas para esse tempo. Ainda é assim hoje. Eu entro na igreja, eu espero que hoje o Rodrigo seja mais legal. Ele é meio duro. Ele fica falando essas coisas que eu não gosto. Quando que ele vai começar a falar de bênção? Eu estou falando de bênção, mas eu estou falando de bênçãos eternas. Eu estou falando de coisas que duram pela eternidade. Eu não tenho nada para dizer para você sobre coisas passageiras e terrenas, porque essas coisas vão passar, atentando-se para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Acumulem para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Quando nossos olhos estão fixados nas coisas desse mundo, quando aquilo que reluz, que brilha os nossos olhos, é o ouro desse mundo, nós sempre vivemos uma montanha russa no nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não é o centro da nossa vida, o Senhor não é aquilo que nos dá alegria, não é o ouro que brilha o nosso olho, são as coisas desse mundo. E porque essas coisas desse mundo, ora tem, ora não tem, na verdade é mais não tem do que tem. A gente sempre fica nessa montanha russa, estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. Por quê? Porque nós baseamos a nossa felicidade, a nossa alegria em coisas passageiras e terrenas. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo uma coisa: a colocar os nossos olhos naquilo que não se vê. Ele podia passar por tudo isso que ele está passando, ele podia pregar a verdade, independente, doa a quem doer, aconteça o que acontecer comigo, você pode me prender,
você pode me matar, você pode cortar minha cabeça, você pode fazer o que você quiser comigo, eu não negocio o evangelho, porque eu vou falar de verdades espirituais e eternas, e não de coisas passageiras e banais, como nós nos preocupamos tanto. Se Jesus ressuscitou dos mortos, meu irmão, minha irmã, o que mais você precisa? Ele é o nosso ticket, Ele é a nossa garantia. Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Ele ressuscitou e Ele ressuscitou, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele disse é verdade. Enquanto você ficar vivendo para esse mundo, para esse tempo, para a glória disso que brilha, mas não é ouro, você vai perder a sua vida. Você não vai encontrar a paz que excede todo entendimento humano. Você não vai encontrar satisfação. Você não vai encontrar a alegria verdadeira. Porque todas essas coisas vão ser tiradas de você uma hora ou outra. Mas Cristo, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe quem pode tirar Cristo de você? Ninguém. Eles podem tirar tudo de você, mas eles não podem te tirar Cristo. Então, aquilo que Paulo combatia com unhas e dentes, a pregação do verdadeiro evangelho, a luta contra a falsa doutrina, a luta contra os nossos olhos brilharem por causa das coisas desse mundo, é isso que a igreja tem se tornado. A igreja se tornou um lugar para entreter as pessoas e servir às suas vontades, ao invés de um lugar de encontro com Deus e transformação. Paramos de pregar sobre coisas ofensivas, porque estamos nas mãos dos clientes juízes. Os pregadores hoje estão na frente dos Félix, mas aí fica a critério deles, a quem eles vão temer. Se juízes terrenos, ou se o juiz do céu. Essa é a nossa escolha todo domingo. Todo domingo. Mas essas coisas vão nos trazer vida. Então nós saímos do modo escravos de Cristo, como o apóstolo Paulo tanto falava, para o modo senhores de Cristo. Agora eu quero falar o que eu quero ouvir. Eu determino que Deus faça isso. Como eu costumo dizer, você não determina nem um cachorro na sua casa. Você quer determinar Deus? A gente sai desse modo. Nós éramos escravos de Cristo, nós somos escravos de Cristo segundo a palavra de Deus. Nós entramos agora no modo, eu determino. Eu determino. Agora, versículo 27, ele diz uma coisa que, enquanto eu lia, eu me coloquei no lugar de Paulo. E essas poucas palavras, passado 2 anos, Félix, sucedido por Pórcio Festo, todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Não porque ele era injusto, não era porque ele era culpado, não era porque ele merecia a cadeia, é porque ele tinha interesses, de novo, materiais. Os judeus haviam acusado Félix diante do imperador romano de má administração. Então ele estava a ponto de ser preso por causa disso. Então, para agradar os judeus, ele deixa Paulo na prisão por 2 anos. Por mais 2 anos. Agora, eu convido você a entrar no lugar de Paulo. Imagine que você está na cadeia, você prega o evangelho. Você fala de Cristo.
você não fala a mentira, você não distorce a palavra, você prega a verdade. E você é injustiçado, caluniado. Você é colocado na cadeia e preso por 2 anos por pregar o evangelho. Eu não sei você, mas quando eu me coloco no lugar dele, acho que algumas coisas subiriam ao meu coração. Por exemplo, Deus, o senhor não está vendo isso não? Eu estou pregando o seu evangelho, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor. Eu sou caluniado, espancado, eu estou preso. O senhor não vai fazer nada? O senhor não está me vendo? O que vai ser? Porque talvez essa seria a minha resposta, no meio de tudo isso aqui. E talvez essa seja a sua posição agora, por algum motivo, que não a prisão. Talvez você está passando por um momento agora, que você está olhando para Deus e está se perguntando, Deus, você não vai fazer nada? Eu estou te obedecendo, eu leio a palavra, eu dou até meu dízimo na igreja, eu estou tentando fazer tudo que eu posso, para seguir aqui certinho, mas olha a situação que eu me meti, porque eu estava te obedecendo. O senhor não vai fazer nada? Talvez essa seja a sua situação aqui hoje. Senhor, a única coisa que eu estava fazendo é te obedecendo. Por que eu entrei no meio dessa tempestade? Por que eu entrei no meio disso daqui? Mas Paulo, ele podia suportar 2 anos de prisão, açoites, calúnia, falsidade, abandono. Por quê? Porque que ele como ele consegue fazer isso? Por causa da ressurreição. Ele entendeu a promessa da ressurreição. Ele entendeu a alegria proposta pela ressurreição. Ele entendeu que a ressurreição muda tudo. Ele entendeu aquilo que aquele prisioneiro na Ásia entendeu quando foram perguntar para ele, como você suportou 10 anos numa masmorra insalubre? E ele responde, uma masmorra insalubre com Cristo é melhor do que qualquer palácio nesse mundo. Ele entendeu que se Ele está comigo, eu posso passar por toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar pela situação que você está passando agora, se você se lembrar da ressurreição, se você se lembrar de que Ele está com você, de que o amor de Deus não é provado na sua e na minha vida pelo fato de você ser livre de sofrimentos. O amor de Deus não é provado na sua e na minha vida pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta. Por se você tem comida, se você não tem comida, se você tem roupa, se você não tem roupa, se você tem essas coisas que nós chamamos de bênção. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida por causa disso daqui. Ele entregou o seu Filho, que foi partido pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para a nossa remissão. O amor de Deus não é provado na sua vida por causa das bênçãos que nós recebemos. O amor de Deus é provado por causa de Cristo. E Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Agora, a lição central que eu tiro desse texto, para mim e para a sua vida, é essa. Deus é soberano, e Ele vai cumprir o seu propósito na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de Paulo, mesmo quando ele é injustiçado, acusado falsamente, preso sem motivo. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. A prova disso é a cruz.
Como que eu sei que Deus é capaz de transformar a maldição em bênção? Porque Ele transformou aquele símbolo, o símbolo de maior vergonha do Império Romano. O símbolo que aqueles elitistas, as pessoas ricas, as pessoas eruditas do tempo de Paulo, eles não ousavam falar em público a cruz, de tão horrendo que era. Era inapropriado falar sobre a cruz. Ele transformou o símbolo de maior derrota e humilhação de um ser humano, na nossa maior bênção. Deus pode transformar qualquer situação. Aquela situação que você está enfrentando, Deus pode transformar maldição em bênção. E a prova disso é o que nós vamos comemorar aqui agora, na ceia do Senhor. Queria convidar o nosso Ministério de Louvor para cá.